Olá! Hoje a gente abre um verdadeiro dossiê para desvendar Curitiba. Vamos mergulhar nas lendas, na história, na alma de uma das cidades mais intrigantes do Brasil. Então, vamos nos preparar para conhecer uma Curitiba que pouca gente vê. Essa frase, ela parece que define a cidade perfeitamente, né? Curitiba tem essa fama de ser um projeto de eficiência que, sabe, floresceu de um jeito único. A imagem de ser um pedacinho da Europa no Brasil é super forte, mas, como a gente vai ver, isso é só o comecinho da história. E aqui já entra o primeiro grande paradoxo: o clima. É aquele famoso cenário onde dá para viver as 4 estações num dia só. Esse contraste entre a cidade toda planejada, organizadinha e a imprevisibilidade total da natureza, isso dá um charme todo especial para Curitiba. E claro, rende umas piadas locais ótimas. Mas como é que Curitiba se tornou essa referência toda? A resposta não está só nos planos e nos projetos, não. Está em momentos de pura audácia e, por que não, até num toque de magia que acabaram moldando a identidade da cidade. Olha, o que a gente tem aqui é pura genialidade na prática. Isso não foi só sobre construir um calçadão, foi sobre uma ideia muito maior: resgatar o espaço urbano para as pessoas. Tentem imaginar a cena, lá em 1972, comerciantes furiosos prontos para bloquear a rua com os carros. Mas o prefeito Jaime Lerner foi mais rápido. Em um único fim de semana, ele não só construiu o primeiríssimo calçadão do Brasil, como deu o checkmate, convidou crianças para desenhar no asfalto novo. Agora pensem, que motorista teria coragem de passar por cima dos desenhos? Foi um golpe de mestre que mudou o urbanismo brasileiro para sempre. E se a audácia definiu o planejamento, um evento quase mágico definiu a alma da cidade. Em 1975, nevou. Nevou de verdade. Esse dia virou um mito, sabe? Um ponto de referência no tempo para qualquer curitibano mais antigo. É a prova de que até a cidade mais organizada do país tem lá seus momentos de puro encanto e de caos climático. E por falar em mitos, que tal uma história de pirata a centenas de quilômetros do mar? Parece meio impossível, né? Mas é uma das lendas urbanas mais famosas de Curitiba. A lenda diz que esse tal de pirata Zulumiro, fugindo dos seus crimes, encontrou em Curitiba o esconderijo perfeito. Dizem por aí que existe uma rede de túneis secretos debaixo do centro histórico que guarda o tesouro dele até hoje. Se é verdade ou não, a imagem de um pirata aposentado na capital paranaense é, no mínimo, fascinante. Mas Curitiba não guarda só tesouros de lenda, não. A cidade é o lar de uma relíquia histórica real, um tesouro que se tornou ainda mais raro e precioso para o Brasil depois de uma grande tragédia. O nome dela é Totem Meia. Depois daquele incêndio trágico no Museu Nacional, no Rio, ela se tornou uma das pouquíssimas múmias egípcias autênticas em solo brasileiro. É um pedaço real do Egito Antigo, preservado ali, num bairro curitibano, uma conexão direta com um passado de milênios. Bom, deixando a história e os mistérios um pouco de lado, vamos mergulhar na cultura das ruas. É aqui que a gente descobre os códigos não escritos e os personagens que fazem de Curitiba um lugar tão único. Toda cidade tem suas figuras folclóricas, né? Mas o Oil Man, o Oil Man é uma instituição curitibana. Velo pedalando, coberto de óleo, só de sunga, desafiando aquele frio cortante, é um verdadeiro evento. A lenda local diz que cruzar com ele dá sorte. Ele é a excentricidade que quebra a rotina da cidade. E agora, uma dica de sobrevivência linguística. Em Curitiba, a palavra salsicha praticamente some quando o assunto é cachorro-quente. A palavra certa, que veio lá dos imigrantes alemães, é Wiener. E não é só uma gíria não, viu? É uma afirmação de identidade local. Isso aqui é para mostrar que o negócio é sério, bem sério. Pedir um cachorro-quente com salsicha é o jeito mais rápido de ser identificado como turista. É uma questão de orgulho, sabe? Então fica a dica. Em Curitiba, o cachorro-quente é com Wiener. E um detalhe importante, geralmente vem duas no pão. Agora, saindo um pouco das ruas da capital, vamos para uma tensão que define o estado inteiro, a rivalidade gigante entre Curitiba e o interior, que é personificada pela cidade de Londrina. Aqui, os estereótipos entram em campo com tudo. De um lado, os narizes empinados de Curitiba, que são vistos como frios, meio arrogantes. Do outro, os pés vermelhos de Londrina, um apelido que vem da terra roxa da região. Curitiba se vê como o cérebro, a parte cultural e organizada do estado, enquanto o interior seria a força bruta do agronegócio. Essa disputa é histórica.
O pessoal de Londrina argumenta que construiu a riqueza do Paraná com o ciclo do café, enquanto Curitiba basicamente só administrava os lucros e cobrava os impostos. Essa tensão aparece em tudo, da economia à cultura, e ferve mesmo nos campos de futebol, quando Londrina, o Tubarão, enfrenta os gigantes da capital. Ok, depois de entender a alma, a história e as rivalidades, vamos para um guia mais prático. O que é essencial para viver o melhor de Curitiba, mas fugindo um pouco do óbvio. O segredo aqui não é só o que visitar, mas como. A luz do fim de tarde, por exemplo, transforma o jardim botânico. O gramado atrás do Museu do Olho, o Parcão, ganha vida nos fins de semana. E a Unilivre, a Unilivre é uma joia escondida. É uma universidade livre do meio ambiente com uma estrutura incrível de madeira numa pedreira desativada. É um lugar para silêncio, para contemplação, bem longe das multidões. E para fechar a experiência curitibana, uma provocação gastronômica. Um prato com um nome que assusta um pouco, mas que é o coração do sabor da cidade. Calma, calma, nenhuma onça foi ferida. A carne de onça é, na verdade, o tartare curitibano. O prato é levado tão a sério que virou patrimônio cultural da cidade. É carne bovina crua de primeira, moída na hora, cheia de temperos e servida em cima de uma fatia de broa escura. É forte, é saboroso e é essencial para entender o paladar local. E a gente termina com a pergunta que ecoa pelo Paraná inteiro. Uma disputa que não tem resposta fácil. De um lado, a força do agronegócio que move a economia. Do outro, a organização e a inovação que viraram referência mundial. Essa tensão, na verdade, é um motor do Estado. E a resposta para quem realmente manda talvez não esteja nem num lado nem no outro, mas sim na relação complexa e muito produtiva entre os dois.